Ela desempenha um papel central no universo da publicidade online mundial, com grande experiência em sistemas de dados complexos e compreensão do comportamento da audiência. Durante toda a sua carreira, suas ideias e orientações têm sido voltadas para as melhores práticas do marketing digital para todos os stakeholders do nosso ecossistema. Ela acumula os cargos de vice-presidente e managing director do IAB Data Center of Excellence e do IAB Tech Lab nos Estados Unidos. Com vocês, Orchid Richardson. Good morning. Bom dia, obrigado ao IAB Brasil por me dar a oportunidade de discutir um tópico tão importante como a personalização é importante para construir o brand loyalty e como uma estratégia de dados claramente definida é crítica para alcançar isso. Líderes em marketing, as duas questões mais importantes são quão conectado você está com seu cliente e quão conectados eles se sentem com você. Você sabe quantas vezes eles compraram o seu produto, mas você compreende suas preferências e seus comportamentos bem o suficiente para prever o que vão querer no futuro? A personalização para o cliente, baseada em dados, a habilidade de tornar a experiência do usuário o mais relevante possível, independente do canal, tem sido a grande promessa da era digital. Não há forma melhor de entregar uma experiência ao usuário superior do que através da personalização. Os usuários buscam acesso imediato e satisfatório às empresas com quem fazem negócios, através dos dispositivos que escolherem, e não hesitarão em clicar em um site de um competidor se sentirem que não estão sendo valorizados. O balanço de poder mudou para os usuários de forma profunda e a personalização, como resultado, se tornou um diferenciador crítico. Graças à grande variedade de sistemas e aplicativos que tocam todos os tipos de transações, os usuários têm deixado uma trilha de dados que podem ser capturadas, processadas e utilizadas para revelar suas preferências e padrões de compra. A inteligência pode enriquecer a experiência do usuário e converter essas experiências em vendas. Globalmente, mais de 346 milhões de novos usuários entraram online ano passado, representando um aumento de 8%. Isso significa que 59% da população global está online, criando uma gama enorme de dados e deixando trilha de dados por todos os lugares. O volume de dados que estão sendo criados continua a crescer ano após ano. E, de fato, enquanto o mundo se ajusta para a Covid e transiciona de experiências da vida real para experiências virtuais, isso gerou um aumento abrupto na qualidade e quantidade de dados criados. O maior salto inclui as comunicações por vídeo e um aumento tangível no consumo de vídeos através de downloads e streaming. Os dispositivos IoT darão conta de mais da metade dos dados gerados até 2023. Isso representa 14,7 bilhões de conexões globais, ou 1,8 conexões IoT para cada membro da população global. Isso inclui de tudo, desde tablets, TVs, smartphones e comunicação entre máquinas. Lares e carros conectados são os verticais de IoT que crescem mais rapidamente. Isso cria uma nova forma de entregar experiências únicas personalizadas um a um. Em última instância, carros e lares conectados se tornarão um framework através dos quais comerciantes, bancos e outros business serão capazes de criar e entregar ofertas para os seus clientes. Produtos e serviços com hiperpersonalização podem se tornar a norma. De certa forma, os usuários de dispositivos móveis iniciaram o movimento de hiperpersonalização. Até 2023, haverá mais de 5,7 bilhões de subscritores de serviços móveis no mundo, criando uma oportunidade de levar as conversações um a um à personalização com os seus consumidores. Alavancando o comportamento e dados de perfil, as marcas poderão mandar mensagens personalizadas baseadas em comportamentos de shopping e de compras de
canais online e offline. A evolução dos dispositivos móveis mudou de forma dramática como os consumidores compram e se engajam com as marcas. Enquanto os dados continuam a crescer, a proteção de dados dos usuários e a privacidade é uma discussão global. Há regulamentações de proteção de dados e de privacidade já em vigor ou a entrar em vigor, ou discussões ativas sobre essas regulamentações em vários mercados-chave. Na Europa, temos o GDPR, no Brasil, a LGPD, nos Estados Unidos, a CCPA, todas com intenção de regular o uso de dados pessoais. Eu não entrarei em profundidade nessas regulamentações, pois não é o propósito dessa discussão, mas é importante notar que essas regulamentações terão um impacto na forma como esses dados serão utilizados para propósito de personalização. Todas as leis tratam do direito fundamental do usuário de ter liberdade e privacidade. O IAB Tech Lab concorda com este ponto de vista e toma uma abordagem de privacy first ao desenvolver seus produtos. Os cookies que vão desaparecer também é um desafio à personalização. Muitos browsers e plataformas têm uma posição contra o cookie targeting. Historicamente, os cookies tiveram um papel importante na personalização quando o usuário não poderia ser autenticado ou quando queriam alavancar fontes de third-party data para melhorar o seu first-party data. Quando o Google anunciou quase um ano atrás que iriam abolir third-party cookies até 2022, colocou a indústria em uma missão para encontrar soluções alternativas para o third-party cookie. Google não é o primeiro browser que iniciou a abordagem anti-tracking através de cookie blocking. O Safari e o Firefox já reduziram o cross-site tracking, limitando cookies e análise de dados de website. O Apple Safari iniciou o Intelligent Tracking Prevention, que foi lançado em 2017, como uma solução para proteger a privacidade dos usuários através da restrição dos seus dados através da web. A Mozilla Firefox fez o mesmo, lançando o Enhanced Tracking Protection. O Google representa a maior fatia no mercado de browser no mundo, mais de 63% do mercado. E isso torna encontrar uma solução para os cookies uma prioridade. Os profissionais de marketing digital estão trabalhando para criar ecossistemas que não dependam apenas de third-party cookies e, de acordo com 31% deles, o final do third-party cookie é a questão mais importante nos próximos meses. Sem o third-party cookie, os profissionais de marketing não poderão depender dos cookies Device IDs ou ID Fingerprinting para dar apoio a casos de addressability que incluem alguns elementos de personalização. O IAB Tech Lab está trabalhando para encontrar as soluções corretas para lidar com esses desafios. O projeto REACT, o Tech Lab, através do projeto REACT, juntou-se parceiros globais para achar alternativas. O projeto REACT, seu objetivo é harmonizar a privacidade e personalização para a experiência digital. Há 6 passos-chave que incluem casos de uso de addressability preservado através da utilização ampla dos padrões REACT, a segurança de first-party data contra mau uso, programas de responsabilidade e compliance do REACT para melhorar a confiabilidade da indústria através da utilização de identificadores e personal data, o engajamento com W3C para melhorar a viabilidade de longo prazo dos padrões e programas do LabTech, um framework técnico global para compliance e redução de custos e uma troca em valores de consumidor e uma comunicação mais consistente.
patente. O IAB Tech Lab também está trabalhando ativamente com outras empresas para compreender suas propostas alternativas. À medida que nos aproximamos ao final dos cookies, mais soluções Single ID estão sendo construídas para substituir o third-party cookies. Aqui estão as pioneiras que estão atualmente no mercado. Nielsen também está construindo uma rede de sinais baseada em painéis para substituir o seu ratings baseado em cookies, utilizando uma técnica de differential privacy. A differential privacy é um sistema para a partilha pública de informação sobre um dataset, descrevendo o padrão de grupos dentro desse conjunto de dados, contudo restringindo os dados sobre indivíduos nesse conjunto de dados. E a ideia é que os efeitos de fazer substituições arbitrárias singulares serão pequenas o suficiente, os resultados de busca podem ser utilizados para inferir suficiente sobre o indivíduo em singular, ainda assim protegendo a sua privacidade. Enquanto a indústria trabalha para encontrar alternativas para os cookies, as marcas e os profissionais de marketing estão voltando-se aos seus first-party data para destravar oportunidades de personalização. A maioria dos profissionais de marketing, 60% deles, entendem que ainda não utilizaram todo o potencial do seu first-party data. Os executivos de marketing dizem que os desafios, como a má qualidade de dados e a falta de capacidade de localizar os dados corretos e silos através dos empreendimentos inibem adoções mais rápidas. Uma estratégia de personalização é uma estratégia de dados. Personalização profunda e significativa requer dados através do empreendimento, de outros parceiros e de fornecedores externos. Há uma gama rica de dados para personalização que já está dentro das paredes da organização. Os principais fontes de dados são dados de suporte de vendas, CPM, de promoções, de e-mails e de dispositivos. Além disso, existem numerosas fontes de dados externas que os líderes de marketing estão utilizando, como broadcast media, gráficos de third-party identity e dados de digital media. Reconhecer o poder do de dados first party, os profissionais de marketing estão utilizando isso para aumentar o valor que recebem desses dados. 60% dos anunciantes planejam utilizar dados first party como uma forma de combater o declínio do third party cookie. De fato, muitos profissionais de marketing estão investindo no desenvolvimento de estratégias abrangentes de dados para alcançar personalizações melhoradas para os usuários. Por exemplo, a Nestlé está utilizando uma estratégia baseada em audiência, utilizando seus dados first party e estrategicamente utilizando dados obtidos de indivíduos que optaram por receber suas comunicações diretamente. A Nike está utilizando a inteligência artificial, IA, para otimizar e produzir inventário através dos seus canais, fazer predições hiperlocalizadas em nível de produto. Isso entrega personalização no marketplace e experiência do usuário em nível local. O Stitch Fix, determinado a utilizar dados first party de subscritores com não subscritores para identificar preferências dos seus clientes, permitindo que eles façam compras em uma única oportunidade sem subscreverem. Mesmo os publicadores estão utilizando first party data para criar segmentos de dados de propriedade que podem ser utilizados no lugar de segmentos third party. Um grande exemplo é o New York Times utilizando dados first party para criar mais de 75 segmentos de dados que eles disponibilizam a anunciantes nas
sua plataforma. A Meredith construiu uma plataforma utilizando seus conjuntos de first party, de dados first party, utilizando o Meredith Data Studio. Os anunciantes podem acessar mais de 800 segmentos pré-construídos para targeting e ativação on-board dos seus próprio first party, dos seus dados first party, para ver como seus indexes comparam com os produtos e marcas na Meredith. O eBay permite que os seus anunciantes utilizem seus dados de first party dos seus compradores para perfis e seus perfis de usuários para alcance e escala, com mais de 1.000 acessos e uma latência de menos de 20 milissegundos. Plataformas inteligentes como o Profiterole e iniciativas de Open Data permitem que marcas como Adidas, General Mills e L'Oréal, que já estão trabalhando com a Profiterole para setar datas sobre o seu e-commerce, operações particularmente com a Amazon. Para processar dados de forma melhor para personalização, as marcas estão investindo em plataformas de dados de consumidores, ou CDPs, para compreender todas as nuances dos seus consumidores. Os CDPs ajudam a melhorar a experiência do usuário e converter essas experiências em vendas. Quanto maior a capacidade de personalização tornada possível através da tecnologia, como CDPs, levará a maiores inovações que abrirá novas formas de fazer negócios. Quando todo o espectro de dados dos usuários for unida com perfis de usuários, as empresas poderão oferecer promoções e produtos targeteados quando e da forma que os usuários preferem, causando um grande impacto. Um comerciante, por exemplo, pode utilizar dados de clientes para compreender as preferências anteriores dos usuários e fornecer novas ofertas customizadas às suas preferências para tamanho, cor e orçamento. Os potenciais de uso para essa tecnologia são ilimitados. Como resultado, a demanda para CDPs continua a acelerar ao redor do mundo, especialmente no mercado americano, onde se espera que triplique em tamanho até 2027. Com o investimento em CDPs, os anunciantes estão realocando recursos para ativações, usos de ativação de CDPs-chave, como identificação de audiência e atribuições. A meta é rastrear iniciativas de personalização a canais para aqueles que possam ter o maior retorno sobre investimento, ter uma melhor compreensão dos impactos da personalização no carrinho de compras, nos e-mails e nas mensagens móveis e na experiência de serviços de consumidores e mesmo na experiência de websites, ajudará os profissionais a fazerem os melhores investimentos. O mercado de CDP está crescendo com o tempo e haverá mais opções para os profissionais de marketing selecionarem de acordo com suas estratégias de dados e de personalização. Os 3 maiores clouds de marketing lançaram CDPs nos últimos 12 meses. Isso inclui Salesforce, 365 Audiences, Oracle CX Unity e Adobe's Experience Platform. Marcas como a Embev utilizam o seu CDP para alcançar um single view como seus consumidores se engajam com suas mais de 500 marcas, quebrando os silos e duplicação nos seus esforços de comunicação com anunciantes e seus portfólios. A PepsiCo utiliza o seu CDP para utilizar a analítica preditiva baseada em dados para otimizar o ciclo de vida de produtos e trazer novos produtos para o mercado, capturando todos os insights de suas marcas e seus consumidores. A PepsiCo é capaz de elevar o seu potencial de retorno sobre investimento através de uma visão única e coesa dos seus clientes. A Starbucks, uma empresa
empresa de dados que vende café utiliza seus dados first party para desenvolver e lançar produtos, tomar decisões sobre onde abrir novas lojas e até mesmo como fazer mini recomendações curadas. O Starbucks utiliza dados de uma forma otimizada para personalização entre seus clientes e uma pessoa fazendo uma tarefa quase que diária, no caso, a compra de um copo de café. A Dish Network, um canal de TV americano, utiliza os dados do call center com paid search data para ter um prospecto de alto valor que resultou no aumento de subscrições em 60%. A KFC Canadá utiliza uma plataforma analítica baseada em inteligência artificial para aumentar a experiência dos seus usuários, resultando em inventário, operações, e-commerce, experiência do usuário, voz do usuário, marketing, unificação de dados de CRM e formas melhores de targetear e satisfazer consumidores. A Stock Soho, uma empresa baseada na Índia, lançou uma marca 10 meses atrás, utilizou dados do seu customer feedback através de WhatsApp, onde os consumidores na fase de pré-ordem determinam o que precisa ser criado, garantindo um apelo em massa dos designs, resultando em compras repetidas em 58% em 6 meses, aumentando vendas mesmo durante o lockdown relativo ao Covid-19 na Índia. O Stock Soho também está desenvolvendo seu próprio engine de recomendação baseado em IA, baseado nos hábitos individuais dos consumidores. Finalmente, a IBM Watson amplificou a otimização para anunciantes e as capacidades de targeting através do seu AI Suite. A sua ferramenta de targeteamento de clima, que analisa relacionamento entre clima e CEP para fazer um target em point of sale, incluindo tom, para derivar traços de personalidade e entregar marcas relevantes aos consumidores. Sua otimização dinâmica e criativa utiliza a inteligência artificial para levar modelos preditivos, para criar modelos preditivos que elevam a criatividade e a performance. Novamente, uma estratégia de personalização é uma estratégia de dados. Líderes em marketing devem buscar formas que vão além das segmentações tradicionais relacionadas à demografia, localização, como comportamentos, estilos de vida em mídia social, e rastrear o maior número de interações através da maior quantidade de canais sem passar do limite. São dados que precisam ser retirados do que se tornou coisas comuns como e-mails, aplicativos móveis e e-mails são os canais mais proeminentes onde dados podem ser coletados para personalização. Contudo, quando olhamos aos canais que estão vendo o maior valor às empresas, os e-mails estão no mais baixo, então não é um diferenciador tão grande. Os canais que estão entregando maior valor são programas de lealdade do consumidor e aplicativos móveis. Inteligência artificial e machine learning prometem ter um efeito transformador na personalização em iniciativas de transformação, fornecendo inteligência adicional para e-commerce, para pesquisas de consumidores e processos. Essas tecnologias são capazes de evoluir constantemente e se adaptar enquanto a natureza e o perfil dos consumidores mudam. O propósito das tecnologias de personalização, não importa quão sofisticada, é fornecer experiências superiores aos usuários que normalmente envolvem interações em vida real com funcionários, utilizar insights de dados para informar plataformas digitais, bem como funcionários que vão ter que lidar com os consumidores, e se eles estiverem munidos dessas informações
informações mais atualizadas com relação a esses clientes, isso já é um grande caminho em direção a atingir a lealdade do consumidor. E nessa economia altamente competitiva, aqueles que desenvolverem relacionamentos inteligentes e próximos com seus consumidores, e leais com seus consumidores, garantindo que suas organizações utilizem dados em todo o seu potencial para que isso ocorra. Muito obrigado. E para conversar com a Orchid, eu vou convidar ela, que é publicitária pela ESPM e já foi diretora de planejamento estratégico da agência Initiative em Nova York, além de ter atuado nas agências Lowe, McCann Erickson e Salles Darcy, sempre no planejamento de mídia e canais. Foi diretora de mídia da Unilever e atualmente é a diretora de negócios do Facebook. Bem-vinda, Malu Lopes! E quem vai moderar essa conversa é ela, nossa anfitriã e uma das cabeças por trás do IAB Next, Cris Camargo. Dá mais um alô pra gente, Cris. E claro, a Orchid, que continua aqui com a gente, né, Orchid? A Orchid que falou agorinha há pouco, e ela é vice-presidente e Managing Director do IAB Data Center of Excellence e do IAB Tech Lab nos Estados Unidos. E olha, gente, eu preciso dizer que eu estou adorando esse painel composto só por mulheres poderosas, né? Mulheres em posições de liderança no mercado da publicidade digital. É muito bom ver isso. Eu tenho muito orgulho de estar aqui presente, acompanhando esse momento. Então, para dar início a esse bate-papo de gente grande, eu passo logo a palavra para a Cris. A tela é toda sua e das nossas convidadas. Cris, com você. So I was speaking Portuguese. Sorry, Orchid, about that, but I'm also very happy to be here. Perdão, Orchid, eu estava mutada, eu estava falando em português. Muito bom estar aqui com duas mulheres bastante empoderadas aqui no Brasil. Tenho muito orgulho de estar aqui com você. Então vamos começar a conversa. Temos algum delay no áudio? Vou passar algumas perguntas a você e depois podemos discutir. Mas às vezes há algum delay no áudio. Obrigado por estar aqui comigo. Vamos iniciar a conversa. Vamos começar com a razão que estamos aqui. We love to receive all the ads, all the personalized data and ads. But in the other hand, sometimes we have the question. Por outro lado, temos a questão, na nossa questão, isso é seguro? Eu estou dando meus dados para esse serviço, é seguro? Eu vou fazer a pergunta, quais são os principais fatores para levar a resultado no mercado e como nós, como mercado, temos oportunidade para construir e entregar soluções para o consumidor e para os ecossistemas. Então, começando com a Malu, o Facebook é uma das redes sociais mais adoradas. Embora seja utilizado para o marketing de anúncios, são todos disponíveis para pessoas gratuitamente, pois são apoiados por anúncios não. Nós sabemos que o modelo de anúncios mudou muito, então, Malu, como o comportamento das pessoas está mudando esse ecossistema de anúncios? It's a privilege to be. Oh no, wait. Am I? Well, it doesn't say. Maybe it's the phone. Let me take this off. Yeah. Can you hear me now? Yes. Yeah, I'm taking the phone off. Wait. It was working. Can you?
Okay. Yes. Ok. So Malu is having sound problems. A Malu está tendo alguns problemas. Eu vou passar para Orchid. E podem me ouvir agora? Sim, agora podemos ouvir. Perdão, ontem me pediram para utilizar um fone de ouvido. Eu falei, ok, posso tentar, mas foi uma má decisão. Eu peço desculpas, eu estava dizendo muito obrigado por me ter aqui em um tópico tão importante, um dos tópicos mais quentes da nossa indústria. Então, eu sinto muito privilegiada de, primeiro, ouvir de você, Orchid, suas explicações bastante claras acerca de um tópico tão complexo e denso. Então, de fato, eu agradeço você e aprecio a Cris. Eu também estava bastante tocada de ouvir a minha apresentação, mas entendo que como uma pessoa da indústria, essa apresentação é relevante para todos nós. Vou tentar me certificar que eu respondo às questões que a Cris e os outros participantes têm. Você tem razão quando olhamos como a história tem evoluído e a maioria do que nós vemos agora graças à indústria e aos negócios que nós servimos. Acho que a grande mudança foi o crescimento da personalização, como vimos da Orchid. Então, com o tempo, as plataformas online acharam formas de utilizar dados para mostrar anúncios melhores e mais relevantes e mais personalizados. E é claro, isso fez mais fácil para os business alcançar pessoas que estejam interessadas nos seus produtos, serviços e marcas, e criou grandes eficiências para os business em todos os lados, e também tornou mais fácil mostrar anúncios sem interrupção ou disrupção da experiência do usuário, que é algo que todos na indústria devemos nos importar. De modo que essa evolução também trouxe desafios diferentes para nós. E como você pergunta como o comportamento das pessoas mudou esse ecossistema, eu acredito que a transparência e controle está no centro do que estamos discutindo aqui, como a Orchid. Eu acredito que esse é o pão e a manteiga dessa discussão, é o cerne dessa discussão, compreender como esses dados estão sendo utilizados e também ter controle. Então, eu creio que é como os dados estão sendo obtidos, utilizados, gerenciados e dar às pessoas controle e transparência acerca deles, é o que está em jogo agora. E no Facebook, nós temos orgulho de ser centrados no consumidor desde o início. Até ser uma empresa focada nos dispositivos móveis, e como estamos focados nessa questão de controle, privacidade e transparência, nós lançamos muitos produtos diferentes que permitem às pessoas ter controle, de modo que você pode ter familiaridade. Eu vejo esse anúncio. Por que eu vejo esse anúncio? Basicamente, mostramos às pessoas como os dados são coletados de outros websites, são utilizados para a nossa plataforma, são enviados para a nossa plataforma, como está sendo utilizado, de modo que as pessoas podem escolher se querem isso ou não. Essa informação está conosco ou não, de forma bastante transparente. Isso é suficiente? Terminamos? Certamente não, mas está no centro do que da discussão no momento. Not so easy to do that, right? Não é tão fácil fazer. Okay, but keep moving. That's why you're here, right? Vamos lá, vamos continuar. É por isso que estamos aqui, precisamos ir adiante, encontrar soluções melhores. A próxima é para Orchid. Você pode lembrar, talvez, quase um ano atrás, nós estávamos juntos no LA&M, no maior evento do IAB Estados Unidos, que
reunir os líderes mais relevantes do mercado de anúncios digitais. Então, tivemos o privilégio de ouvir do Randall, que ainda é nosso CEO, sobre o projeto Rearc. Eu sei que você mencionou no seu slide, você poderia comentar um pouco mais qual é a missão do Rearc, o que significa o equilíbrio entre personalização e privacidade, qual é esse projeto ambicioso do IAB? Claro, e muito obrigado pela oportunidade de participar aqui. Estou muito grata de poder estar aqui e falar desse tema. Ano passado, quando nós nos reunimos na Califórnia para falar sobre o LLM, nós reunimos algumas das pessoas sêniores na indústria para falar o que estava acontecendo, sobre o que estava acontecendo. Nós iniciamos o projeto Rearc. O propósito do projeto Rearc, a abreviação significa centrado em ir a um lugar onde nós colocamos o consumidor primeiro. Muitas vezes, quando a internet estava surgindo, estava se desenvolvendo rapidamente, como formas de tornar nossas mensagens mais personalizadas para os nossos consumidores e clientes, e parte disso, os desafios têm sido que nós criamos uma abundância de dados de consumidores, e os consumidores têm o direito e devem ter esse direito de ter uma opinião sobre como esses dados são utilizados e para nos certificar que seja feito de uma forma privada e segura. Então, o projeto Rearc está olhando como nós, enquanto indústria, podemos atender às necessidades e o que o cliente quer, mas, ao mesmo tempo, levar a criar a personalização. Então, o que tentamos fazer é levar a privacidade, ter a abordagem de privacidade primeiro, privacy first, como desenvolvemos padrões, compliance, conformidade. E é importante que falemos sobre a privacidade e personalização, que façamos de uma perspectiva global, pois a internet é uma questão global. Você pode conseguir qualquer coisa em qualquer lugar do mundo pela internet, de modo que temos que considerar os diferentes países, bem como criar padrões globais e como nós vamos lidar às necessidades dos consumidores. Pois, ao final do dia, o consumidor compreende o valor, a troca de valores. Eu partilho minhas informações com uma marca que eu gosto e, partilhando essa informação, eles são capazes de me dar produtos customizados, informações customizadas, seja desde climática, informações climáticas, recomendações sobre produtos que eles acham que eu posso gostar. Então, tudo isso é importante para o consumidor. Contudo, como guardiões da internet, temos proteger os consumidores e não passar essas informações para outras pessoas que necessariamente eles não queiram estar em contato, proteger para que não seja comprometida de certa maneira. Então, esse é o objeto do projeto Rearc. Precisamos certificar que estamos pensando no consumidor em primeiro lugar e ter uma abordagem centrada em privacidade. Thank you, Orchid. Very ambitious. Muito obrigado, Orchid. E eu tenho muito orgulho de ser parte disso. For sure. Então, vamos falar um pouco sobre sobre o mercado na perspectiva da comunicação. O que podemos... Como podemos conduzir as marcas nesse caminho já bem consolidado. Eu vou perguntar mais uma vez a Orchid. No início da apresentação você mencionou que a personalização é a chave para desenvolver a lealdade da marca, o brand loyalty. Você acha que, da mesma forma que eu acho, que os dados profundos que você consegue proporcionar uma escala à qualidade da relação que você vai receber na perspectiva da lealdade, você acha que isso é um balanço? Fundamentalmente,
como as pessoas funcionam e processam a informação. Fundamentalmente, as empresas gostam de fazer negócio com pessoas que elas gostam, de modo que parte da personalização é dar ao consumidor um olhar íntimo para a marca, para que eles possam compreender quais são os propósitos dessa brand, dessa marca, como eles tratam o meio ambiente, por exemplo, seus padrões sociais. Então, criando essas oportunidades de personalização, onde os clientes possam compreender e identificar qual é a marca, é muito importante. Claro que a personalização só melhora com base quanto mais dados você tiver dos seus clientes e quanto mais você puder compreendê-los. E não é apenas suas escolhas de compra, não apenas quando eu vou no seu website ou sua loja online e compro algo, mas como eu utilizo este produto pós-compra. Se eu estou comprando uma camiseta, estou utilizando para férias, você pode me dar recomendações sobre outras coisas que eu posso utilizar para aquelas férias, ou como a minha experiência de consumidor, se eu estou comprando um utensílio qualquer, um acessório, e eu estou tendo dificuldades técnicas, como eu posso interagir com o serviço de atendimento ao consumidor? Todas essas questões, quanto mais você compreender o que o seu consumidor quer, como processar essa informação, como eles querem interagir com a sua marca, nessa relação melhor. Sim, quanto mais dados você tiver, melhor você pode construir uma relação mais próxima com seus clientes para desenvolver mensagens que são únicas especificamente para eles. Great. And then going back to Malu. So Malu, with all this pandemic scenario, we forced all the digital Nesse cenário, most of the business, if I may say it like that, I think it's eu posso dizer que afetou todos os negócios. I think this is a very good opportunity to, eu acho que essa é uma oportunidade muito boa de dar a eles um outro nível de conexão, de relação com o cliente. Então, cremos que isso é uma oportunidade. A pandemia podemos ver de uma forma positiva. A personalização. Eu não sei se nós forçamos, mas nós vimos 5 anos de uma tendência acontecendo em uma semana. Foi muito louco o que aconteceu. Então, eu acho que o que fez foi transformou as coisas que eram muito importantes. Não era mais uma opção. Se você acelerava a sua estratégia online, é como se alguém pudesse escolher não ter uma, mas criou esse senso de urgência, de modo que sim, acho que criou novas formas de conexão. Uma das coisas que nós observamos e aprendemos desses comportamentos, que nós estamos falando de algo que é mais robusto. Mudou a forma como as pessoas descobrem novas marcas, produtos, serviços. Eu não sei sobre você, mas eu sou uma dessas pessoas que tenho comprado tudo que eu posso. E porque eu estava tão conectada, por causa de tudo que estava acontecendo, e criou novas questões para nós discutirmos. Temos um funil, mas como você tem essa consistência, como você se mostra como uma marca, como um serviço, e como você cria formas significativas de se conectar com seus clientes, de modo que acho que falamos um pouco sobre a mudança do comportamento do consumidor, e uma das coisas que nós, como indústria, falamos por anos que tínhamos que ir mobile first, né, móveis primeiro. Mas a Orchid falou sobre isso, e não há nada único ou mais individual do que isso. Então, isso criou novas oportunidades, também requer uma nova forma dos profissionais de marketing e business de todos os lados, de todos os tamanhos, relacionar-se a essas oportunidades, pois eu acho que não retornaremos à maioria das coisas que nós conhecíamos antes, e criou novas oportunidades para o bem. E eu entendo que, ainda que nós veremos um equilíbrio, um balanço entre as diferentes categorias, espero, muitas categorias na indústria sofreram muito com tudo isso,
mas nós teríamos mudanças permanentes que nós, enquanto indústria, teríamos que estar prontos para encarar agora. Então, é isso como nós vemos, é da forma que vemos. Bem, eu concordo que nós não forçamos isso, mas não sei se a pergunta foi a pandemia. So let's think about the brands. Vamos falar um pouco sobre as marcas no lado do comprador. Você mencionou quão complexo pode ser para uma empresa reunir todos os dados que eles têm dentro da organização. Alguns têm dados coletados e mantêm-se em silos e outros não têm acesso. Achar os dados corretos para tirar os insights desse dado. Você acha que essas regulamentações que estão surgindo agora em todos os lugares oferecem ao mercado oportunidades de parar e compreender profundamente quão valiosos os dados podem ser e também tentar organizar esses dados e ver o que tem valor e o que não tem? Bem, eu creio que a regulamentação forçou a indústria em repensar como interagir com seus clientes e como eles coletam e protegem os dados. E se isso depende em third party e como estão coletando esses dados ou como os seus dados first party são coletados como um todo, nos forçou a nos olhar como nós lidamos com a informação. Eu creio que a promessa da regulamentação é que nos forçou a quebrar os silos dentro das organizações para olhar como nós temos tantas informações ricas sobre nossos clientes, seja do site das vendas e marketing, como eles vão vender para esse cliente, se é no silo de serviços ao cliente ou pós-venda, onde eles tratam de questões de problemas e perguntas, seja nos programas de fidelidade ou os programas que podemos coletar desses clientes. E agora, se uma marca usar essa oportunidade para pensar como todos esses dados podem ser utilizados dentro da sua organização e criar locais centralizados onde podem utilizar essas informações, criará oportunidades para personalização. Uma das coisas que eu menciono na apresentação é como houve uma mudança para criar esses CDPs, essas plataformas de dados de consumidores, onde a organização tem a oportunidade de agregar todos os dados dentro dessa organização em um local centralizado que pode ser utilizado para um número de propósitos diferentes e também cria oportunidades para utilizar dados third party de parceiros que podem melhorar esses dados, além de apenas localização ou coisas desse tipo, mas também gráficos sociais, como as pessoas estão interagindo com outras plataformas, de modo que eu entendo que criou uma excelente oportunidade. A regulamentação por acidente criou essas oportunidades para nós pensar sobre os dados dentro das nossas próprias casas. Eu entendo que o principal desafio para os brands agora é encontrar uma forma de organizar todos esses dados. E muitas vezes isso requer que você traga algum tipo de parceiro para ajudá-lo a fazer isso, construir esse CDP, essa plataforma de dados dos clientes para que possa ser organizado de certa forma, de uma maneira que todos na organização possam ter acesso. Acho que essa é a parte mais crítica, que as marcas de fato têm muitas informações sobre os seus clientes, mas não está nem sempre centralizada dentro da organização, onde eles possam então utilizar essas informações para cross-reference dentro da própria organização. Bem, é muito interessante quando eu acho que sobre o IAB como uma marca, nós temos dentro uma jornada para compreender que dados nós temos dentro do IAB. É uma forma boa de entender e conhecer melhor os membros e o que todas as pessoas estão conectadas com o IAB, de modo que, se eu posso falar assim, o IAB
tem sido para mim um estudo de caso muito bom na utilização, e isso nos está forçando a compreender melhor o consumidor do IAB. Tem sido uma jornada interessante. Então, Malu, você acha que esses dados complexos e são apenas para as grandes empresas, ou você acha que a SMB tem uma boa oportunidade de utilizar esses dados e trabalhar também melhor com a personalização? Can you hear me? Absolutely. Absolutamente, sim, certamente, não há dúvida que a pandemia e toda esta situação afetou diferentes negócios em diferentes formas, de diferentes tamanhos, e claro, novamente volta ao fato que todos os anunciantes, nem todos podem ser capazes de pagar por campanhas muito caras online. Negócios menores normalmente têm orçamentos menores, de modo que para esses tamanhos de orçamento, para que eles tragam valor, produzam valor, o business tem que anunciar para pessoas que provavelmente vão consumir seus produtos ou terão interesse em sua marca, ou até mais do que isso, é mais importante, e a vasta maioria de nossos dentro de milhões de anunciantes que temos, isso é a razão pela qual anúncios personalizados é tão importante e tão valioso, pois podem conectar os business às pessoas de formas que não seriam possíveis de outra forma de mídia, de modo que no Facebook nós temos muitas histórias que nós adoramos contar, pois são as histórias que nos tocam como seres humanos, e mesmo no Brasil nós temos muitos exemplos de marcas que jamais seriam encontradas, descobertas, se não fosse pelo fato que você pode ser tão personalizado com escala, pois há também essa marca chamada Anjin Chocolates, e é uma marca de chocolates do Mato Grosso do Sul, do Pantanal. E eles produzem chocolate utilizando ingredientes locais, pois querem honrar as tradições da sua região, de modo que eles nos dizem que eles começaram a anunciar online, no Instagram e Facebook. E em 3 ou 4 dias eles já tinham 300 pedidos, então ficou enorme, e de repente esse negócio estava servindo uma população inteira, o país inteiro. Então, como eles fariam isso se não fosse de ter anúncios que encontrassem pessoas que provavelmente iam valorizar os produtos locais, a marca deles. Então, na pandemia também ouvimos falar sobre essa marca de lingerie, que é um business bastante bonito, que estavam nos contando essa história, como eles são do Rio de Janeiro, e eles também tinham uma outra loja, e como eles cresceram e alcançar seus consumidores e mulheres que estavam procurando pela sua marca, mantendo proximidade a eles. Quantas histórias tristes nós ouvimos dos efeitos da pandemia, de certa forma, mas quantas outras bonitas nós vimos surgir dessa mesma situação, como estratégias baseadas em dados puderam ter resultados diferentes para negócios. Então, definitivamente para todos os negócios, mas especificamente para os pequenos e médios. Eu penso da mesma forma. Toda vez que temos crises, temos também oportunidades. Precisamos ver ambos os lados. You told me not to do this.
Pois durante a pandemia, você lembra que nós lançamos um adesivo que dê apoio a pequenos negócios para que as pessoas pudessem. Eu acho que o dado hiperlocalizado, a relevância para a sua comunidade desses dados se tornou ainda mais importante. Eu lembrei desse adesivo que você poderia, na verdade, um sticker que você poderia colocar nos seus posts digital, e você poderia ver como isso era importante, personalizar formas e referir a certos negócios e dar apoio a certos negócios. É difícil, nós adoramos falar, nós três. Mas eu entendo. Perdão, da próxima vez, quando nós estivermos em pessoa, de volta a você, Orchid. Você falou sobre os CDPs, as plataformas de dados de consumidores. É uma solução de alta tecnologia. Você acha que é uma solução de alta tecnologia para empresas globais? Aqui no Brasil, nós temos o Oracle, Adobe e Salesforce, como você mencionou na sua apresentação, mas acho que ainda está espaço para empresas pequenas e médias. Na sua perspectiva, quando você vê o cenário global, você acha que ainda há espaço para empresas pequenas e médias desenvolverem CDPs? Sim, eu acho que as empresas menores têm uma maior empresa dentro das maiores e mais estabelecidas. Parte disso é em razão de que muitas vezes as menores podem se manter, podem tomar decisões de negócios bem mais rápido que as organizações maiores. Então, certamente há oportunidades para isso, de modo que também acho que para marcas menores que estão pensando sobre uma estratégia de CDP, ou ter uma compreensão melhor de seus dados, há certamente um plano de 12 a 18 meses, não precisa acontecer no primeiro dia. Se eu sou uma marca menor, todos falamos de marcas menores, como elas são importantes para a economia, não preciso ter um CDP no primeiro dia. Isso é algo que se desenvolve com o tempo. Então, assim que você comece a compreender seus dados, você pode ter um senso melhor de quais dados precisam ser trazidos a essa plataforma, onde estão as oportunidades e como você pode ajudar a conduzir a sua organização. Eu acho que a agilidade das marcas menores cria essa possibilidade. Muitas vezes, as marcas maiores mais tradicionais eles já têm grandes silos dentro da organização. Esses silos se tornam desafiadores para quebrá-los. Eu sempre refiro às pessoas, eu já estou aqui por muito tempo, então eu já estou aqui por muito tempo, então eu sempre fiz assim, então vou manter fazendo assim, então eu me refiro a essas pessoas nesses termos. Então, em uma organização maior, muitas vezes se torna muito mais difícil quebrar esses silos e ter informações cruzando os diferentes canais. E uma das coisas que surgiram é que as marcas tradicionais reconhecem que algumas dessas marcas menores emergentes acertaram, estão saindo melhores falando com seus clientes. E quando eles adotam essas mesmas técnicas, você vê um boom no crescimento e um aumento na parcela de mercado, novos clientes, novas oportunidades, de modo que eu acho que certamente criou uma oportunidade para nós repensar como estamos gerenciando e como pensamos sobre os dados e como gerenciamos esses dados de clientes de uma plataforma, de um CDP. Ótimo. Então, vamos tentar mudar um pouco o assunto, pensar sobre o lado da venda dos publicadores, os publishers. Você mencionou que
que a estratégia de dados curados podem conduzir ao futuro dos business, né, pensando nesse cenário de curto prazo, sem third-party cookies. Quando pensamos na perspectiva do publisher, do publicador, estamos vendo muitos deles coletando seus próprios dados first-party, e isso precisa ser essencial para mantê-los no jogo. Orchid, você mencionou que o New York Times, por exemplo, e outros exemplos estão coletando dados first party e melhorando as soluções, e talvez seja o tempo perfeito e oportunidade para o marketplace, talvez seja o momento de todos juntos de pensar mais sobre first party. Eu acho que as maiores oportunidades para regulamentações que as regulamentações criaram no mercado foi para todos, não para as marcas, mas também para os publicadores e plataformas de tecnologia, mostrar seus dados, seus canais de dados first party, onde eles estão de fato falando diretamente com seus clientes, seja por informações de login ou programas de lealdade, de fidelidade. Por isso tem criado oportunidade para mostrar essas plataformas, esses canais de dados first party, como eles estão conversando com seus clientes, e como resultado isso cria novas oportunidades de negócios. Uma das coisas que a maioria das regulamentações, não todas, mas a maioria delas, mencionam, eu posso fazer negócio com uma empresa, um consumidor, você pode partilhar os meus dados de consumidor com uma empresa que eu permito você. Então eu lhe dou permissão para utilizar meus dados, o New York Times, para trabalhar com, por exemplo, com a P&G. Então isso cria novas oportunidades e mercados que podem crescer, pois os publicadores têm dados first party e criam oportunidades para você poder fazer um login e ter claros canais de first party, de dados first party. O Facebook é um grande exemplo. Todo mundo que loga na plataforma é autenticado, e quanto ao resultado do Facebook tem uma conexão 1-a-1 bastante clara com seus clientes, e como resultado eles podem ter marcas falando direto para os seus clientes sem os outros desafios. Então isso cria oportunidades para outras empresas criar esse efeito de network. O New York Times é um grande exemplo como estão fazendo isso. A Meredith, uma das grandes marcas de revista, também faz um bom trabalho. Provavelmente é um dos grandes exemplos de como fizeram isso, criaram seu próprio CDP para partilhar dados, também como outras marcas como BBC. Então definitivamente é uma oportunidade de criar esses mercados únicos e ter esse efeito de network, onde você pode tornar seus dados disponíveis aos anunciantes que querem estar na sua plataforma. Eu acho que é uma oportunidade incrível e cria um mercado totalmente novo que não existia antes das regulamentações e antes da personalização. Então, muito empolgante na minha perspectiva. Ok, retornando a Malu, precisamos raciocinar, mas isso é um ecossistema bastante complexo, precisamos pensar sobre publicadores, anunciantes, plataformas de mídia. Todos têm um papel neste jogo. Como você vê todos os business, como os business agem, o que devemos fazer para preparar-nos para maior transparência de dados e controle de privacidade? Bem, eu adoro o que a Orchid partilhou. Eu acho, enquanto indústria, é nossa responsabilidade e nosso legado dar às pessoas mais controle de transparência, mas são componentes essenciais para a privacidade. Nós no Facebook firmemente acreditamos que dois lados da mesma moeda não é tão conflitante quanto parece para muitos, de modo que tem as três grandes coisas que podemos fazer junto enquanto indústria. Eu acho que a primeira é educação. Acho que é crítico para as pessoas compreender, é muito importante para as pessoas compreenderem os benefícios de experiências personalizadas. Ouvimos desses exemplos do New York Times, mas eu lembro que eu mencionei as atividades do Facebook, que é basicamente dizendo às pessoas: eu não quero essa informação partilhada com
utilizada no Facebook, por exemplo, mas quando você percebe que limpando o seu histórico no Facebook, você talvez terão que reconectar novamente toda vez que você for para o Spotify, Netflix, e isso também é parte do benefício de personalização e como nós coletamos e utilizamos dados, por exemplo. Pode ser tão simples quanto isso, ou tão benéfico quanto isso. Então, estar nesses exemplos e nessa educação, como a Orchid apontou, essa personalização funciona melhor em escala, então precisamos a comunidade compreender como isso acresce as suas vidas. A segunda questão é como nós, enquanto empresas de tecnologia, utilizamos a tecnologia para construir ferramentas de privacidade seguras e produtos. Então, eu acho que uma das coisas que iniciamos essa conversa falando quanto dessa internet estava nos dando com relação ao ecossistema de anúncios, não é apenas a mesma tecnologia que utilizamos 10 anos atrás, então as coisas mudaram muito, as tecnologias estão cada vez mais sofisticadas, de modo que pode ir para o bem, e não com a ideia maldosa de controle de dados que algumas pessoas creem, mas eu creio que isso está sedimentando no desenvolvimento de nossos produtos e soluções para dar conta desses princípios de privacidade e transparência e também de controle, de modo que se você não tiver, por exemplo, coisas simples como quanto tempo nós mantemos os dados nos nossos sistemas, você não precisa, se não tem necessidade, vamos removê-lo. Então, são coisas também que estão sendo discutidas e deveriam. E a terceira questão é a colaboração. É a única maneira de irmos em frente quando nós compreendemos que isso se refere a todos nós juntos. Para o bem de todos é muito importante. Então, você mencionou o REARC do IAB, eu acho que esse é um dos programas mais importantes que a indústria está tendo a oportunidade de colaborar. E eu tenho orgulho de dizer que o Facebook, é claro, dá apoio e está trabalhando o máximo possível com mais iniciativas como essa, e juntar forças não é só sobre nós. Nós estamos no centro de muitas das discussões, mas enquanto empresa líder, nós sabemos que isso é algo que nós precisaríamos forçar e liderando, mas outros terão que seguir, de modo que eu entendo que a colaboração é chave. E também para os profissionais de marketing, parece que muitas vezes somos nós e eles, e no meio está esse consumidor. E ao final, estamos fazendo isso para todo o ecossistema. Os dados que são coletados, guardados, para a utilização de outras marcas de modo e para os publicadores, e como isso dá apoio a toda a máquina, todo o engine. Então, entendo que os princípios globais que nos ajudarão a criar regulamentações e também nos guiar de agora em diante, dependente dessas três perspectivas: tecnologia, colaboração. Yeah, and it takes me to the mission of the IAB is to Isso me remete à missão do IAB, desenvolver a sustentabilidade do anúncios digitais, ser sustentável. Para ser sustentável, precisamos do consumidor no centro. E também me remete ao projeto REARC. Quando nós pensamos sobre o REARC, Orchid mencionou o projeto REARC. Acho que você mencionou os 6 passos-chave que precisamos pensar sobre a personalização para fornecer uma experiência superior ao usuário, que inclui cuidar de sua privacidade, de seus comportamentos. Então, não é, como a Malu disse, não é enquanto indústria contra ou pensando coisas ruins sobre controle do consumidor, pois nós, enquanto indivíduos, estamos no centro de tudo, de modo que
Pensando sobre esses 6 passos, eu acho que estar no centro do anúncio digital é ter nossos consumidores satisfeitos e precisamos manter isso em mente. I think you're muted. Sorry. O que eu estava dizendo é que é sempre sobre o consumidor primeiro. Eu acho que essa é a questão mais importante. E ao final do dia, nós também somos consumidores. Eu não quero minha informação partilhada em todos os lugares. Eu quero que seja bastante claro quais são os propósitos e para que está sendo usado e como está agregando valor a mim. De modo que o que é muito único ao projeto RIAC é que nós abordamos de uma perspectiva do consumidor, e eu sei que isso é algo que é único e especial sobre como nós podemos levar a indústria à frente. E o meu último ponto, nós precisamos educar os consumidores para que eles compreendam as opções que têm e por que algumas organizações, marcas, empresas vão querer utilizar seus dados e como isso será benéfico a eles, de modo que é certamente uma grande oportunidade para nós enquanto indústria. Eu acho que nós trabalhamos com a comunicação e muitas vezes nós não comunicamos o que nós desenvolvemos, o que nós entregamos enquanto valor para as soluções globais e para as comunicações entre nações e pessoas. Nós não comunicamos tudo o que nós precisávamos. Por exemplo, estamos desenvolvendo o TCF, a estrutura o framework de consentimento, e onde o cliente pode selecionar que tipo de informação eles querem partilhar, que sejam coletadas das diferentes plataformas. Então, estamos desenvolvendo muito, mas nós não comunicamos tão profundamente quanto precisávamos. Então, os últimos minutos eu vou dar espaço a Malu e também para a Orchid. Essas palavras finais, Malu. Thank you, Chris. Just commenting on what Muito obrigado, Chris, comentando o que você disse. Eu tenho um background em mídia, então eu também sinto que nós estamos no centro dessa discussão. Para nós, às vezes, nós damos as coisas, não damos valor a certas coisas. Essa é uma discussão muito nova. Se nós pensarmos a história dos anúncios, eu não sei, acho que temos 40 anos, então é bastante novo, relativamente novo, então eu creio que nós temos que nos certificar e falar de uma forma que isso é algo, uma agenda que cria conversações sustentáveis sobre isso. Quanto mais as pessoas ouvirem sobre isso, quanto mais as empresas adotarem suas estratégias baseadas em dados, e como uma estratégia, não como uma opção, eu creio que será muito positivo. E também, como um comentário final, eu trabalhei em agências de publicidade e agora no Facebook. E, novamente, através dos meus 20 e poucos anos trabalhando, há muitos novos conceitos disruptivos, como nós temos que sair da interrupção para o engajamento. Não é mais anúncio, agora é conteúdo branded content. Então, o que é engraçado é que quando chega a anúncios personalizados, por que seria diferente? Não é exatamente o que estávamos tentando fazer e nós não podíamos antes. Então, eu acho que isso, novamente, eu repetirei porque eu acho que isso é muito importante. A personalização não é oposto à privacidade. É, na verdade, algo enquanto indústria nós temos que buscar e ser responsáveis. Mas, de certa forma, eu entendo que isso é algo que nós estávamos esperando, é tudo que estávamos esperando. Então, como podemos utilizar as tecnologias para o bem de um propósito maior, que é servir a comunidades, as comunidades que nós nos engajamos. Eu creio que, enquanto Facebook, nós apenas teremos negócio se nós nos mantemos relevantes e seguros para a comunidade. Estamos falando de bilhões de pessoas conectadas. Isso é importante para a sociedade. Há muitos
muitas consequências relacionadas a isso, mas entendo que quanto mais nós conversamos e mais colaboramos, e acho importante sermos um dos condutores dessas mudanças no mercado. Eu acho que esse é o caminho a seguir. Muito obrigado. Você sabe as informações e saber melhor quem está dentro nos dois lados da comunicação. É o centro da comunicação, é o princípio. Acho os dados apenas para colaborar e trazer mais valor a essa discussão. Não é a parte má da publicidade. Orchid, últimos 5 minutos para concluir. Eu gostaria de dizer que eu estou muito empolgada com o que o futuro aguarda para nós enquanto indústria e criar novas experiências para os nossos clientes, seja através de uma perspectiva da brand, da marca, ou os publicitários através de entrega de conteúdo customizado e personalizado. Acho que enquanto indústria temos que nós guardamos muita informação, pois ao final do dia os dados são apenas uma abstração de uma pessoa. Temos que respeitar como esse resumo das informações dessas pessoas que nós temos, e quanto maiores oportunidades para nós nos tornar parceiros de nossos clientes e nos ajudá-los a compreender os valores, a troca de valores que acontece quando partilham suas informações, e como nós protegeremos essas informações e não utilizá-las de forma negativa ou usá-las de forma que o consumidor não queira. Uma das trocas de valor entre como a empresa quer, a pessoa sabe que se eu estou assistindo a TV num conteúdo gratuito, eu tenho que ver comerciais. Quando eu assisto TV e a TV é gratuita, então eu tenho que assistir anúncios, então isso pode ser transferido para o mundo virtual, e os consumidores podem entender isso, que ao partilhar informações e participar da internet gratuita, free internet, eu acho que também criar novas experiências interessantes para eles. Eu estou muito empolgada com o trabalho que fazemos com o IAB em parceria com o Brasil e com o IAB Tech Lab, mesmo nossos parceiros na indústria como Facebook e as empresas, enquanto trabalhamos para levar essa indústria à frente, são tempos interessantes para nós. Então, muito obrigado, Malu, muito obrigado, Orchid, e muito obrigado por serem grandes líderes nas empresas onde vocês trabalham, fazendo um grande trabalho. Como a Malu disse, vamos manter a discussão e levando a mensagem à frente. É importante comunicar, sobre comunicar muitas vezes, para ter mais compreensão sobre esse tópico. Quanto mais nós nos reunirmos e conversarmos, menos pressão teremos e menos sentimentos ruins teremos. As pessoas terão com relação às soluções que fornecermos para o mercado. Muito obrigado novamente por liderar essa conversa comigo. É um prazer tê-las aqui. Eu adoraria poder tê-las pessoalmente, pois, além de grandes profissionais, são almas admiráveis e fantásticas. Muito obrigado novamente. Eu também preciso dizer tchau. Pessoal, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês no último evento do IAB. Estou muito feliz e espero vê-los em breve e talvez ao vivo, né? Torcendo para que tudo isso se resolva logo. Um beijo grande. Muito obrigada por mais uma jornada aqui comigo no IAB.